Olá, tudo bem? Eu sou Yayane Joiá, dirigente espiritual da Casa da Jurema, e como sempre eu divido alguns pensamentos e eu resolvi dividir um pensamento sobre essa questão que está acontecendo agora com relação àquela atriz Duda Reis e o Nego do Borel. Eu fiquei acompanhando um pouco esse caso e eu me senti na obrigação de falar. Como mulher, eu me senti na obrigação de me posicionar, porque assim, na CDJ eu já atendi várias pessoas, homens e mulheres, com problemas em relacionamentos abusivos, relacionamentos que não são saudáveis. E daí eu vejo algumas pessoas falando coisas na internet, opinando, e mulheres até recentemente numa outra situação aí também de artista apoiando o retorno do relacionamento, e eu fico um pouco chocada, porque a gente como mulher, a gente sabe que poucas coisas mudam num tempo tão curto, né? Então, assim, eu resolvi me posicionar, resolvi dividir alguns pensamentos. Eu quero que vocês entendam que, assim, eu não sou a rainha da verdade, eu não sei tudo. Dentro de um relacionamento, eu realmente acredito que só quem está naquele relacionamento é que sabe o que se passa ali. Porque muitas vezes a gente julga, a gente vê de fora, às vezes amigos contam as coisas pra gente, e na verdade, quando você vai ver, não é bem assim que funciona, né? Então, dentro de um casal, a situação pode ser diferente daquilo que ambas as partes narram para terceiros. Então, eu resolvi falar um pouquinho de coisas que eu já ouvi, coisas que amigas minhas, amigos meus já passaram, eu já passei. Então eu resolvi dividir um pouquinho esse pensamento para provocar justamente essa reflexão. Eu acho que tem a questão muito do mimimi, às vezes em alguns casos tem, mas também tem a verdade e também tem coisas que acontecem no relacionamento que a gente tem que prestar atenção. Existe agora um termo que se fala muito, que é o passivo-agressivo, e poucas pessoas sabem o que é isso, né? Porque a gente está acostumado com o agressivo, o abusador, ser uma pessoa assim mais física, né? Então, segura na mão, puxa o cabelo, empurra, agride. E nem sempre a agressão ela é física, às vezes a agressão ela é emocional, às vezes a agressão é psicológica, às vezes a agressão ela é verbal. E dentro da CDJ eu já atendi muitos casos nesse sentido, sabe? De que você vê que a esposa ou o marido tem um comportamento passivo-agressivo, um comportamento que faz o outro ser punido, faz o outro sofrer de uma forma assim um pouco velada, né? O que não deixa de ser uma agressão, e é uma agressão, e é terrível, e é muito desagradável. Quem já conviveu com uma pessoa manipuladora, uma pessoa desequilibrada, sabe o quanto isso é difícil, o quanto é desagradável, e o quanto a sua ficha demora para cair. Você sendo inteligente, você sendo esperta, você sendo uma pessoa vivida, não importa. Quando você tá num relacionamento desse, muitas vezes você cai e você só vai perceber quando você se livrar completamente da influência daquela pessoa. E aí as fichas vão caindo, as coisas vão caindo e você vai falando, meu Deus, como eu cheguei nesse ponto, né? Então, por exemplo, eu já passei por uma situação assim, né? Então eu tive um relacionamento e a pessoa dizia assim pra mim, você precisa sair, você precisa ficar com suas amigas, com seus amigos, você precisa ter mais vida independente fora do relacionamento e tudo mais. E eu ouvia aquilo tudo, eu falava, nossa, mas eu sempre tive isso, né? Mas enfim. E daí, quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu dei uma parada, né? Porque, óbvio, o relacionamento, ele é assim, a gente começa a fazer coisas mais a dois do que em grupo, né? E daí, uma certa época, ele começou a vir com essa conversa, né? De que eu tinha que ter outros amigos, de que eu tinha que sair e tudo. E daí, eu fui recordando que todas as vezes que eu tinha jantar com amigos, barzinho com amigos, programas com as minhas amigas, ele ficava doente, ele passava mal, ele tinha dor de barriga, ele tava com enxaqueca, ou então ficava de bico, me maltratava, fechava a cara, fazia birra. Então você percebe, a pessoa te incentiva a fazer uma coisa, mas ela te manipula para que você não faça, para deixar a impressão de que é você que está escolhendo não fazer. E aí, num primeiro momento, joga na sua cara do tipo, eu falei para você fazer, você não fez porque você não quis. Então as pessoas manipuladoras, as pessoas passivo-agressivas, elas fazem isso com a gente não percebe.
né? Eu já tive em roda de amigos, assim, que eu escutei coisas que eu fiquei chocada. Por exemplo, uma certa vez a gente estava num grupo e a namorada de um dos meninos estava falando, e daí ele virou pra ela e falou assim: fala mais baixinho. E todo mundo olhou assim, como assim, né? Tudo bem, às vezes a gente fala alto, às vezes bebe, fala um pouco alto, mas tudo tem um jeito de se falar. Mas aquele jeito foi um jeito opressor, do tipo, fica quietinha. Em outras ocasiões com esse mesmo casal, a menina tentava se expressar, falar alguma coisa, todas as vezes ele cortava ela e continuava falando outros assuntos. E a roda ignorava completamente o que ela estava falando. E várias vezes eu me peguei assim, então, você estava falando, porque ela era completamente interrompida, a fala dela era cortada de um jeito super grosseiro, que eu não vejo, ou na época, né, eu não via eles fazendo entre eles, né? Então é uma coisa assim, que ele queria mostrar ali que ele estava acima dela, ele subjugava ela, né? Eu já presenciei coisas do tipo, você tá numa mesa com uma turma e de repente você vai fazer um pedido de uma bebida, alguma coisa. Já aconteceu comigo isso no encontro e o homem virou pra mim e falou assim: nossa, que absurdo você fazer o pedido. Eu fiquei olhando, como assim? É um absurdo você fazer o pedido, como assim? Mulher não faz o pedido na mesa. Então são pequenas coisas que algumas pessoas talvez nunca tenham passado ou não tenham percebido até então, ou tenham relevado, como eu e várias outras pessoas já fizemos várias vezes, assim, de entender até que é ignorância da pessoa e deixar pra lá. Mas acontece que chega um momento da vida que a gente tem que ponderar. Esse caso desses dois artistas aí, pra mim ficou muito óbvio isso, sabe? Tudo tem uma desculpa, ele é como é, o jeito como é, e ela tá toda errada. Eu não acho certo o excesso de exposição, mas as coisas que ela alega, toda mulher já passou em algum momento isso. Todas nós já fomos caladas, já fomos silenciadas. Todas nós já passamos por um namoro, uma paquera, um encontro onde o homem ele simplesmente se posiciona como se ele fosse seu pai. Né? Tem coisa pior para uma mulher? Tem homem que assim, eu já vi isso algumas vezes, ele fala com a namorada, com a esposa, como se ele fosse o pai, como se ele fosse o tutor, como se ela precisasse de educação, né? Já escutei coisas do tipo, eu não saio mais com a fulana porque a fulana não se comporta direitinho. Sabe? Umas coisas que são assim absurdas, né? Umas coisas que são assim inadmissíveis hoje em dia, né? E eu me propus a falar sobre isso porque eu espero que as mulheres que estejam ouvindo, elas se posicionem, elas comecem a perceber o quanto isso não é normal e não é legal e que esse cara não é uma pessoa legal, ou se for um relacionamento com outra mulher também, né? E que os homens que estão me ouvindo, que eles possam se corrigir e corrigir os amigos também, né? E olhar para aquele amigo que faz esse tipo de coisa e falar, cara, não tá legal isso que você tá fazendo, isso não é legal, isso não é bacana. Né? Às vezes a gente vê um comportamento assim, o homem ele fica enciumado, ele fica triste por alguma coisa e aí ele desconta naquela mulher, ignorando ela, fingindo que não tá ouvindo. Vários relatos de casais que discutem, a mulher briga, discute, fala e tenta resolver a situação e ele fica ali passivo, escutando como se não fosse com ele. Isso é uma forma de agressão também, isso é uma forma de, sabe, que nem criança, né? Eu não tô te ouvindo, eu não tô te vendo, né? Então, isso também é agressão. Só quem passou por isso sabe. É claro que eu não passei por tudo isso, mas tenho amigas e na CDJ atendo pessoas e sei de histórias e vejo também, e algumas coisas já passei também, né? Como, por exemplo, uma época também eu tinha um relacionamento e a pessoa virou pra mim e falou assim: você precisa ter mais os seus amigos, você precisa fazer sua faculdade, você precisa cuidar da sua vida e precisa ser independente, e você precisa ampliar o grupo de amigos que você tem. E daí eu comecei a rir, porque eu tinha um grupo de amigos, eu já tinha faculdade, eu já era formada naquela época. Eu saía com as minhas amigas e com os meus amigos, então ele não estava falando de mim, ele estava projetando todas as coisas que ele achava ruim nele em cima de mim.
Então, para você ver como a pessoa tá transtornada, né? A pessoa não tá normal. E eu fiquei chocada e comecei a rir, assim, pra mim, assim, porque eu falei assim, meu Deus, mas tudo que ele tá me cobrando é o que ele não tem, é o que ele não vive, né? Então, isso também acontece. O passivo-agressivo, ele tende a jogar a insegurança dele em cima da outra pessoa. Ele culpa o outro pelas próprias fraquezas, pelas próprias deficiências, né? Geralmente, quando tá começando um namoro ou tem um namoro, o passivo-agressivo, para te punir, o que ele faz? Ele te põe pequenos castigos, né? Então, ele se atrasa, ele esquece que tinha um compromisso com você, ele coloca outras prioridades na sua frente para dizer assim, olha, você vai ser castigada, né? Ele acusa o outro também de coisas que ele faz, né? Que é aquela coisa de empurrar a culpa. E às vezes tudo isso acaba sendo uma violência, principalmente para a mulher, que é muito emocional, uma violência muito velada, né? E quando ela resolve expor isso e falar isso para as pessoas, às vezes, dependendo, as pessoas ao redor não percebem. Por quê? Porque é uma coisa muito íntima, uma coisa muito para dentro do casal, né? Situações, por exemplo, você tá em um bar, numa balada, alguma coisa, o companheiro, a companheira não deixa você conversar com outras pessoas, não admite que você converse com outras pessoas. Como assim eu não posso conversar com as pessoas? Ou então, você fala muito alto, você fala muito com a mão, você se expressa muito, mas você precisa, isso eu já ouvi também, você precisa ser tão simpática assim, você precisa ser legal com todo mundo? Tipo, oi? Né? Aí eu falei, sim, eu preciso ser educada, eu preciso tratar bem as pessoas, eu preciso conversar com o garçom, com a menina que tava rindo no chão, com a pessoa que esbarrou comigo no banheiro e pediu desculpa. Então isso eu já escutei também. Você tem que ser sempre tão legal, você não pode se fechar um pouquinho. Então quer dizer, né, que é uma boneca, não que é um ser humano, né? O abusivo, ele sempre tem razão em tudo, né? Então você tá sempre errada. Tudo que você faz, você está errada, né? Você acaba se sentindo culpada também pelas suas conquistas. Então chega um momento de um relacionamento desse que você não tem mais coragem de dividir seus méritos, porque você sabe que a pessoa vai inverter aquilo em cima de você como uma coisa negativa. O abusivo, ele tem uma tendência a te controlar também. Onde você tá? Com quem você tá? Você está fazendo o quê? Mas você não falou que tal hora você estava em tal lugar? Fica checando para ver se você não tá mentindo, para ver se você não tá... Às vezes você foi na padaria e no açougue, mas você só falou que foi na padaria. E aí a pessoa fala, mas essa carne apareceu da onde? Você tá mentindo? Então fica querendo te pegar na mentira. Você acaba criando um medo de dizer não. Você acaba criando um medo de se afastar, um medo de sair do relacionamento. Você acaba vivendo com uma dúvida constante que não para nunca, não cessa nunca. E isso é fruto de um relacionamento abusivo. Então, você homem que está me ouvindo, você mulher que está me ouvindo, seja relacionamento hétero ou homo, não importa. Se você se reconheceu nessas coisas todas, preste atenção. Você está assim como uma pessoa abusiva. E você precisa tomar medidas, procurar um terapeuta, um psicólogo, buscar apoio, buscar ajuda e principalmente se afastar desse tipo de pessoa que às vezes te mente, te trai, te machuca, às vezes, né, faz o surdo, o cego, não vou falar, para te punir, né? Eu já escutei isso. Eu vou te deixar de castigo. Sabe qual foi o castigo que eu dei? Adeus e nunca mais. É isso que você tem que fazer também. Quando alguém chega pra você e fala, eu vou te punir, eu vou te dar um castigo, você simplesmente fala, que bom, obrigada, e não volta nunca mais, gente, porque isso é um relacionamento abusivo. E muitas pessoas fazem isso, homens e mulheres, de uma forma muito natural, e parece que tá tudo natural, e parece que é só personalidade, e parece que é só, é porque ela cuida de mim, ele cuida de mim, não. É abusador, é abusadora, é uma pessoa que tá passando do limite total, né? Então preste atenção. Eu vou dar algumas dicas aqui para fazer você pensar, né? Então vamos lá. Tudo que você fizer estando com a pessoa errada vai ser errado. Tudo que você fizer de certo estando com a pessoa errada vai ser errado.
Não dispute tempo, não mendigue tempo e muito menos atenção. O seu jeito é errado com a pessoa errada. As suas roupas são erradas com a pessoa errada. A sua voz, seu tom de voz, seu jeito de falar, o jeito que você tem mímica facial, gesticula, está errado com a pessoa errada. Se você tem uma necessidade de autoexplicação que é constante dentro de um relacionamento, você está com a pessoa errada. Os conflitos, eles devem ser resolvidos, mas um relacionamento que é feito só de conflitos ou conflitos excessivos, sim, você está com a pessoa errada. Ter que pensar em tudo o tempo todo, tudo que você fala, o que você pensa, o que você vai fazer, significa que você está com a pessoa errada também. Ser você é errado se você estiver com a pessoa errada. Se você precisa buscar cartomante, né, baralhos, cartas, adivinhações, coachings de relacionamento o tempo inteiro, quando você está no relacionamento, ficar perguntando para suas amigas o tempo inteiro, ela fez isso, ele fez aquilo, ele não fez, ela não faz, aconteceu assim, 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 isso significa que você está com a pessoa errada, porque o relacionamento certo, ele te dá certezas, ele não te dá dúvidas, ele não te deixa inseguro, insegura. Então, se você se identifica com qualquer uma dessas coisas, cai fora, você está num relacionamento abusivo. Ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém. As pessoas procuram um amor, as pessoas procuram companhia, companheiros. A gente não procura a substituição de pai e mãe. A gente não quer ser mandado, controlado, punido, né? Eu vou te deixar no cantinho do castigo porque você não me deu bom dia. Você está num relacionamento abusivo. Então, eu como mulher, como dirigente espiritual, eu resolvi falar sobre isso porque eu atendo pessoas com problemas assim, já vivi algumas situações, vejo amigos e amigas, para quem fala que não tem mulher legal hoje em dia, tem muita mulher bacana, tem muita gente bacana, homens, tem muitos homens maravilhosos, na CDJ mesmo eu tenho exemplos de pais, de maridos maravilhosos, então não fique pensando que todo mundo é ruim. É só uma escolha ruim naquele momento que você fez. Pula fora, segue a vida e vai ser feliz, que é o melhor que você pode fazer por você, tá bom? Resolvi falar isso, espero ter ajudado alguém. Beijo!